Como vencer os maus pensamentos? Meus irmãos, a paz do Senhor, eu sou o pastor Johnny Marques e nesse vídeo eu quero trazer para você 3 conselhos para você vencer maus pensamentos. E eu quero trazer para você um pouco da minha vida e do meu testemunho. Talvez você tenha visto aí na internet pessoas falando de como vencer os maus pensamentos, mas talvez não tenha para te falar o que eu tenho, que é a minha real luta contra os maus pensamentos que eu tive, assim que eu iniciei a minha fé, a minha caminhada com Deus. Meus irmãos, eu me converti com 14 anos de idade. E eu me lembro que eu fiz uma promessa para o meu pai, que eu iria ler a Bíblia toda. E assim eu fiz, e assim eu cumpri a promessa. Mas pensa numa luta. Por quê? Porque justamente quando eu ia ler a Bíblia, eram os piores momentos de ataques no mundo espiritual. Quando eu abria a palavra de Deus para ler, ali eu via como se fosse flechas vindo em direção à minha mente, à minha cabeça. Maus pensamentos. E o pior, meus irmãos, pasmem, pensamentos de blasfêmia. Quantas pessoas estão nessa mesma situação e muitas vezes pensam que não tem jeito para elas, começam a orar, começam a ler a palavra, vem aqueles pensamentos malignos, aqueles pensamentos de Satanás, pensamentos blasfêmios, de blasfêmia. Meus irmãos, não é fácil, não é fácil. Só que a Bíblia, em Efésios, no capítulo 6, no versículo parece que é o 16 e o 17, vai falar sobre os dardos inflamados do diabo e sobre a necessidade de estarmos com o capacete da salvação. Isso é, a convicção de que nós somos salvos. Nesses 3 passos eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas eu quero continuar contando aqui sobre a minha vida, meus irmãos. Eu passei muitos anos com esses pensamentos ruins. Quando eu ia ler a Bíblia, que eu abria ali, eu começava a ler, vinham pensamentos contra Deus. Pensamentos, como eu disse, blasfemos. Pensamentos que ali me faziam ficar muito tristes. Muito tristes. Mas nesse vídeo, em nome de Jesus, você, assim como eu venci, você também vai aprender a vencer os maus pensamentos, se você ainda não venceu. Porque eu sei, meus irmãos, que se você está tendo maus pensamentos, assim como eu tive, isso não é um sinal ruim, mas é um sinal bom. Por quê? Porque esses pensamentos ruins, você sabe que eles não são seus. Então, se eles não são seus, você não tem do que se acusar. Amém? Nós sabemos que o diabo, ele é atuante e ele trabalha em todo o tempo. E é por isso que nós temos que estar vigilantes, né? Ele fala com a gente muito mais do que o próprio Deus fala conosco. Então, por isso, nós temos que ter muito cuidado. E os 3 passos, eu até já falei um pouco de cada um, mas os 3 passos eu quero falar aqui especificamente, se você puder anotar, faça isso, porque foi através disso que eu venci, né? Através da ajuda de Deus e desses 3 passos aqui que eu venci os pensamentos ruins, os pensamentos malignos, que são pensamentos que vêm justamente, meus irmãos, para nos fazer parar. Você vai ler a Bíblia e vem aquele pensamento ruim, aqueles pensamentos justamente é um ataque do diabo para te fazer parar de ler a Bíblia, porque ele sabe que quando você lê a Bíblia, você vai ter o entendimento, você vai ser liberto, você vai aprender a palavra do Senhor, né? A Bíblia diz que conhecereis a verdade vos libertará. O primeiro passo para vencer os maus pensamentos é jamais desistir de fazer o que é certo. Você está lendo a Bíblia, vem pensamentos ruins, não desista de ler a Bíblia, porque esses pensamentos vêm para te fazer parar. Se você para, você está fazendo justamente o que o diabo quer que você faça. Então não desista de ler a Bíblia. Se você vai para a igreja, os pensamentos ruins estão lá, não desista, continue indo para a igreja, porque o diabo quer te fazer parar de ir à igreja. Se você vai ver uma pregação, os pensamentos ruins estão lá, não desista de ver a pregação. Se você vai ouvir um louvor, os pensamentos ruins vão com você, não desista de ouvir os louvores. Se você vai orar
Os pensamentos ruins estão lá. Não desista de orar. Amém? Um dos segredos que me ajudou a vencer os nossos pensamentos foi isso. Não desistir. Mas os pensamentos ruins persistiram por muito tempo. Porque muitas das vezes, irmãos, eu parava. Eu ia ler a Bíblia, vinha os pensamentos ruins e eu parava de ler a Bíblia. Aí o diabo viu que, por mais que ele não estava me parando, mas ele estava me atrasando. Então ele continuou, tá dando certo, vamos atacar. Até o dia, a Bíblia fala, resista ao diabo e ele fugirá de vós. E foi justamente isso que aconteceu. Eu resisti e ele fugiu, e ele me abandonou. E hoje até pode vir maus pensamentos, porque ele não morreu, né? Ele continua trabalhando e sabe que me afetou muito, me fez chorar, porque aqueles pensamentos me bombardeavam e eu ficava muito chateado com aquilo, porque às vezes eu pensava que poderia ser eu, né? Eu estava pensando aquilo, mas só que eu não desisti e isso me ajudou a vencê-los. Passo de número 2. Saber que os seus pensamentos são aqueles que determinam as suas ações. Como assim? Os seus pensamentos não são aqueles que vêm involuntariamente. Os seus pensamentos são aqueles que determinam as suas ações. Por exemplo, se você está lendo a Bíblia, se você está orando, se você está buscando a Deus, se você está tendo uma vida em consagração, jejuando e tudo mais, com toda certeza, você não é dono desses pensamentos ruins. Eles vêm por algo outro, que pode ser o diabo ou algum demônio, mas não vem de você, né? Ele não vem de você. A Bíblia diz que pelo fruto se conhece a árvore, né? Você conhece a árvore pelo fruto que ela dá. Então, se você é uma pessoa que gosta de Deus, que gosta das coisas de Deus, com toda certeza esses pensamentos malignos não te pertencem. Então, entenda isso, não pertence a mim, né? Então, você, toda vez que vinha aqueles pensamentos, sabe o que eu fazia, irmãos? É até engraçado, tem vezes que eu conto para meus amigos, eles riem de mim. Mas eu falava assim para Deus, né? Quando vinha aqueles pensamentos ruins, eu falava em voz alta, Senhor, esses pensamentos ruins estão aqui. Eu estou sentindo eles aqui, perto de mim. Mas, Senhor, eles não são meus. Eles não são meus. A Bíblia também fala que aquilo que há em abundância no coração, a boca fala. E olha, Senhor, o que está dentro de mim, aqui no meu coração verdadeiro, é que eu te amo, meu Deus. Eu falava para Deus, eu te amo, Senhor. Eu quero te servir com toda a minha vida, com todo o meu coração, meu irmão. Eu falava assim em voz alta mesmo. E glória a Deus, né? E permanecia aquela vontade de servir a Deus e falar, Senhor, eu sou teu servo, eu não sou servo do diabo, Senhor. Eu amo o Senhor, eu estou indo para a tua casa, eu estou lendo a tua palavra porque eu quero fazer o que te agrada. Não quero ter esses pensamentos satânicos que estão vindo até mim. E assim eu falava, irmãos, e assim eu permanecia, né? E continuava, né? Continuava, e ali me ajudou muito a vencer esses maus pensamentos no tempo. O tempo foi passando e foi acabando aqueles pensamentos ruins. Passo de número 3 é que você deve sempre se lembrar que o diabo existe. Ele é real e ele está te atacando. E se você está fazendo o que agrada a Deus, você está fazendo o que desagrada a Ele. Então, meus irmãos, ele vai ficar furioso. Ele vai lançar ataques sobre você. E a forma que ele tem de te atacar é na sua mente, né? É na sua mente. Então, meus amados, saiba sempre que ele é existente, que ele é real e que não está preso ainda, ele está solto, né? Só que Deus não deixa ele te matar, ele te atacar, né? Ele está ao derredor, mas ele não está te atacando, porque você é uma pessoa que escolheu servir a Deus, então por causa disso, você está na presença de Deus, você não é do diabo. A Bíblia diz que quem é do diabo é aqueles que vivem pecando, né, meus irmãos? Então, meus irmãos, são esses os 3 passos. Que Deus abençoe a sua vida. E se você ainda não se inscreveu, já peço aí para se inscrever, para não perder vídeos extraordinários aqui da palavra poderosa de Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida e a paz do Senhor Jesus. E até o próximo vídeo.